Olá, boa tarde. Somos alunos do curso de Direito do CEUJ-UBRA, primeiro semestre de 2016 de Processo Penal 1, ministrado pelo professor Oscar Francisco Alves Júnior. Eu sou Ilcilene Ritter e falaremos hoje sobre prisão temporária e sujeitos processuais. A prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar prevista na Lei 7.960 de 1989, quando for imprescritível para as investigações na fase do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência ou não fornecer elementos ao esclarecimento de sua identidade. E o inciso terceiro fala que quando houver razões fundadas de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou materialidade na participação do crime. Sendo que o inciso terceiro ele é um rol taxativo. Nesse rol ele consta os crimes, tantos como os crimes hediondos. Deve-se ressaltar que a referida prisão ocorre quando se dá a requisição do Ministério Público ou da representação da autoridade policial competente, devendo ser decretada pelo juiz. Em regra, o prazo de duração da prisão temporária é de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5, devendo ser motivada. No entanto, como é um rol taxativo, onde há crimes hediondos, o prazo para esta é de 30 dias, prorrogável por mais 30. O preso ele permanecerá obrigatoriamente separado dos demais detentos. Segundo o artigo 292 do Código de Processo Penal, se houver ainda por parte de terceiro resistência à prisão em flagrante ou determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliares poderão usar de meios necessários para defender ou para vencer a resistência. De tudo, se lavrará o auto sobrescrito também por 2 testemunhas. Já a súmula 11 do STF diz que só é lícito o uso dessas algemas em caso de resistência ou de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificando a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou até de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Olá, meu nome é Kellen Ferreira Cavalcante e eu vou falar sobre os sujeitos processuais. Sujeitos processuais são as pessoas entre as quais se constitui, se desenvolve e se completa uma relação jurídica processual. Esses sujeitos processuais eles são divididos entre os sujeitos principais e os sujeitos secundários. Os sujeitos principais são aqueles sujeitos essenciais no processo, que sem ele não há de se falar em processo, que são as partes, o autor e o réu e o juiz. Os sujeitos secundários são as pessoas que têm direito perante o processo. Eles podem existir ou não. Eles não existindo não afeta o andamento do processo. Esses sujeitos podem ser o defensor, o assistente e os auxiliares de justiça, que são os interessados e os não interessados. As partes são o autor do crime e a vítima. No processo penal, a parte é aquele sujeito processual na qual se deduz ou contra ele é deduzido uma relação de direito material penal. Ainda entre as partes está o juiz. O juiz é aquele que tem o poder jurisdicional, é aquele que dirige o processo mantendo distância entre as partes, o autor e o réu, devendo ser imparcial, de investidura legal,
e ele tem que ter a capacidade objetiva, que é ter competência no processo, que isso está no artigo 69 do Código de Processo Penal. Sobre as funções e os poderes do juiz, está no artigo 251, também do Código de Processo Penal. Ele tem que ser um juiz imparcial. Juiz imparcial é aquele que ele não é impedido e não é suspeito no processo. Impedido é o que ele não pode funcionar no processo que tenha parente ou cônjuge. E um juiz suspeito é aquele que ele não pode funcionar no processo que tenha amigo íntimo ou inimigo. O juiz, ele representa o Estado na função jurisdicional, cabendo ele adotar medidas necessárias para a regularidade do processo. A regularidade do processo é manter a ordem na sala de audiência, impedindo que haja nulidade ou irregularidade no processo e que haja uma situação em que possa prejudicar o andamento natural do processo. O juiz, ele tem o poder de dizer o direito e aplicar a justiça. Olá, boa tarde, meu nome é Aldão Menezes e eu estou aqui para continuar dentro da temática dos sujeitos processuais, falando ainda da pessoa do juiz. Existem dois momentos dentro do processo que o juiz é vedado a participação dele no processo, que é chamado de suspeição e impedimento. Está devidamente elencado aqui no Código de Processo Penal e nós vamos então agora analisar mais profundamente essa questão. A suspeição, como o próprio nome já diz, está previsto no artigo número 254 do Código de Processo Penal, onde há uma suspeita de que o juiz não será imparcial. Por que não será imparcial? Porque em determinado momento a codificação faz essa vedação porque no processo estaria participando, por exemplo, um amigo íntimo do juiz. Então ele seria suspeito nesse sentido. Ou uma das partes que está ali litigando é inimigo do juiz. Logicamente, estaria suspeito. Com certeza a sentença não seria uma sentença imparcial. Mais ainda, o artigo 254 prevê outros itens que faz realmente essa vedação. Por exemplo, se ele, juiz, o cônjuge, ou ascendente ou descendente, estão sofrendo na justiça um processo análogo, estão participando de um processo análogo, ele está também suspeito de atuar como julgador neste processo. Por exemplo, se ele tiver aconselhado uma das partes, logicamente, ele vai ser suspeito. Se ele for credor ou for devedor de uma das partes, tutor ou curador, ele também será suspeito. E se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, também ele é suspeito. Então, dessa forma, está vedado pelo Código de Processo Penal a participação desse juiz no processo. Agora vamos falar um pouquinho sobre impedimento. Aqui nós temos não uma suspeita, mas sim algo taxativo, que o artigo determina como impedimento para que o juiz participe nesse processo. O que seria então? O que seria o impedimento? O impedimento se dá quando o juiz ele tem interesse na causa. Os atos jurídicos praticados dentro desse contexto, eles não são nulos e nem anuláveis, simplesmente eles não existem, porque o artigo deixa bem claro, ele está impedido de agir neste processo. E quais seriam então, dentro aí da codificação, os itens que impedem o juiz de ser julgador nesse processo? Bom, o inciso 1 diz o seguinte: se tiver funcionando nesse processo seu cônjuge ou parente consanguíneo em linha reta, até o terceiro grau, inclusive como defensor, advogado ou autoridade policial,
esse juiz estará impedido de participar desse processo. No inciso 2, nós temos, olha, se ele próprio tiver desempenhado qualquer dessas funções. Quais são essas funções? Defensor, ou membro do Ministério Público, que agora está na pessoa de juiz ali fazendo esse julgamento, ele está impedido, ele não pode participar desse julgamento. Tá? E o inciso 3, se ele tiver funcionado como juiz em outra instância, ele também fica agora impedido de participar ali como juiz, como julgador nesse processo. Continuando, nós vamos falar agora de duas pessoas processuais que são auxiliares do juiz. Vamos falar primeiramente dos peritos. Os peritos são profissionais chamados ao processo para auxiliar o julgador. Eles vão efetuar laudos técnicos, né, sobre determinada matéria em que o julgador não tem conhecimento técnico. E através desses laudos, então o julgador poderá dar uma sentença mais precisa. O artigo 159 e 160 do Código de Processo Penal vai falar sobre essa pessoa aí dos peritos. O perito, ele tem que ser uma pessoa que tem diploma superior. Não é qualquer pessoa. Tem que ter uma boa reputação e tem que ser também imparcial. Não pode ter ligação com nenhuma das partes. Geralmente esse perito é oficial, é um perito oficial, trabalha para o Estado. Mas há alguns momentos que talvez, dependendo da matéria que está se tratando, não haja um perito oficial. Então pode ser chamado ao processo um perito particular, sim, desde que atenda aí os requisitos. Seja o quê? Uma pessoa que tenha curso superior, boa índole, que não tenha nenhuma ligação com as partes que estão em litígio. Ok? Então, esses são pessoas que estão ali para auxiliar o julgador e o juiz. Um exemplo aí de laudo. Por exemplo, nós temos aí o exame de corpo de delito, né? Que é um laudo feito por um perito médico. A autópsia, né? A exumação de cadáver. Tudo isso são laudos que a pessoa do perito irá fornecer dentro do processo para auxiliar o juiz no julgamento. Muito bem, agora nesse momento nós vamos dar continuidade falando sobre os intérpretes. Quem são os intérpretes? São pessoas que são chamadas ao processo com o objetivo de auxiliar o juiz, né? E são equiparados aos peritos. Segundo o Código de Processo Penal, no artigo 281, há essa equiparação. A pessoa do intérprete, ela pode ser utilizada em vários momentos dentro de um processo. Por exemplo, está havendo ali um interrogatório, onde o interrogado ele não fala a língua pátria. Então, a legislação prevê que há a necessidade de um intérprete ali presente, para que os fatos sejam totalmente apurados. Um outro momento em que pode ser usado o intérprete é quando o juiz necessita que faça-se uma tradução de um documento estrangeiro, por exemplo. O documento está em chinês, o juiz não sabe chinês, ele precisa então de um intérprete que vá traduzir aquele documento. E dessa forma, o juiz poderá ter uma decisão e poderá ter um entendimento melhor para que ele possa proferir a sua sentença. Vamos agora falar um pouquinho também sobre o assistente processual ou assistente do MP. Quem é essa pessoa dentro do processo? É um advogado contratado pela vítima ou pela família da vítima para auxiliar o representante do Ministério Público no sentido de obter a condenação do réu. Normalmente, o assistente processual, que é um advogado, ele tem interesse que a sentença seja condenatória e ele precisa dessa sentença para que ele possa dar continuidade no processo na vara civil, por exemplo, onde se exigirá a reparação do dano ou mesmo uma indenização. Então, essa pessoa ela atua como assistente do promotor ou do representante do Ministério Público para que se consiga ali a condenação e posteriormente ele possa ingressar nas varas cíveis e ter então a reparação do dano, como já foi falado, e a indenização. Bom, meu nome é Edson Diego Souto. Eu vou dar continuidade aos sujeitos processuais.
vou falar sobre o Ministério Público, sobre o acusado e sobre o defensor. O Ministério Público, o enquadramento dele é variado com o órgão do Poder Judiciário e também do Poder Executivo. Conforme o artigo 127 da Constituição Federal, o MP ele tem ocupado uma posição peculiar e essencial à administração da Justiça. E conforme o artigo 257 do Código de Processo Penal, o MP, ele ora atua como um titular da ação penal pública e também titular da ação penal privada. Nesse último, ele é um fiscal da lei. Temos também os princípios do Ministério Público. São três, são eles: princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional. Bom, vou falar agora sobre o acusado. O acusado é o sujeito passivo da ação penal. No caso, o autor do crime. Não pode ser considerado acusados mortos, menores de 18 anos, animais, pessoas que gozam de imunidade políticas e também diplomáticas. É importante salientar que durante o inquérito policial, a pessoa deve ser chamada de indiciada. Ela ainda não é uma acusada, porque é a partir do momento que recebe-se a denúncia, ou seja, lá na fase processual, que ela passa a ser de indiciada, passa a ser acusada. E em seguida ela passa, depois de transitado e julgado a sentença condenatória, ela passa, no caso, a ser o condenado. Conforme estabelece também o artigo 26 do Código Penal, nós temos também os inimputáveis, que são, por exemplo, aqueles portadores de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Essas pessoas, elas têm legitimidade passiva no processo penal e elas podem ser aplicadas, no caso para essas pessoas, a medidas de segurança. Temos também o caso da pessoa jurídica. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, ela responsabiliza a pessoa jurídica por crimes ambientais. A Lei 9.605 de 98, ela vem regulamentando essa inovação trazida pela Constituição Federal de 1988, instituindo a possibilidade da pessoa jurídica, no caso, ser também sujeito ativo do crime. Vamos falar sobre o defensor. A defesa ela pode ser criminal ou também a autodefesa. A defesa criminal é aquela que é feita através de um advogado. Já a autodefesa, elas são em três tipos, divididas em três tipos. Tem, no caso, o direito de presença, direito de audiência e também de postular pessoalmente. Já a defesa técnica, ela é obrigatória. Já a autodefesa, ela é facultativa. Conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal, o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Sendo assim, ninguém pode ser condenado sem a presença do seu defensor. Temos também o artigo 263 do Código Processual Penal, que se o acusado não tiver defensor, será nomeado, obrigatoriamente será nomeado um defensor pelo juiz. Esse defensor nomeado pelo juiz, ele não poderá de forma alguma abandonar o processo, por motivo, a não ser que seja por motivo imperioso.
Caso ele abandone o processo, será aplicada a multa de 10 a 100 salários mínimos. Temos também, no caso, a expressão do defensor constituído. O defensor constituído é aquele escolhido pelo acusado. Ele mesmo vai lá e escolhe o seu defensor. No caso do defensor dativo, essa defesa ela é oferecida pelo Estado para o acusado que não tem advogado. Nesse caso, esse defensor público, seria um defensor público, ou também um advogado privado, pode fazer essa defesa. Nesse caso, o advogado privado, ele é pago pelo Estado. E também temos a figura do curador. O curador, ele tem a finalidade de completar a vontade do réu para aqueles relativamente incapazes de decidir sozinho sobre os seus atos. Contudo, podemos dizer que o curador, o defensor e o procurador, eles são apenas variações terminológicas de pessoas que exercem a mesma função. É isso aí. Obrigado, professor. Eu podia botar 10.